A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Nós hoje estaremos entrevistando o professor Atahualpa Antônio Pereira Filho, presidente da Academia Petropolitana de Educação, professor da rede municipal e da rede estadual de ensino. Antes, porém, eu queria agradecer aqui o convite que eu acabo de receber da Academia Petropolitana de Educação e do Sindicato de Professores das Escolas Particulares de Petrópolis e região, convidando para a solenidade do Dia do Professor, que será realizada às 19 horas do dia 20 de outubro de 2017, na Casa Cláudio de Souza, localizada na Praça da Liberdade, 247 Centro. Nesta solenidade, a Academia Petropolitana de Educação prestará homenagem ao professor José Leonice Peçanha de Cussates, em memoriam. O Sindicato dos Professores das Escolas Particulares de Petrópolis e região homenageará o professor Hilton José Correia e a professora Maria de Lourdes Fernandes dos Santos. Saudarão os homenageados pela Associação Petropolitana de Educação a professora Carmen Felicete, minha mestra, e pelo Simpro o professor Luiz Alberto Grossi. Após a solenidade, será servido um coquetel. Os acadêmicos titulares deverão usar a insígnia acadêmica. O convite vem assinado pelo professor Atahualpa e pelo professor Frederico Luiz Marfadini, presidente do Simpro. Muito obrigado, professor Atahualpa, pelo convite. E antes ainda de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, de dar um bom dia ao professor Atahualpa, eu quero lembrar a todos que no dia 26 estará acontecendo um bazar de roupas chiques, né? Mas roupas importadas, inclusive, mas a preços muito pequenos, promovido pelo SOM, Serviço de Obras da Misericórdia, que é presidido pela domadora do nosso Lions, a domadora Luci Fadini. Ela está convidando a todos, e isto acontecerá no Salão Paroquial da Catedral São Pedro de Alcântara, de 15 às 18 horas. Então, quem quiser comprar uma roupinha num preço bom, olha aí, é uma oportunidade super legal, lá no Salão Paroquial da Catedral São Pedro de Alcântara. Dito isso, vamos hoje bater um papo sobre base comum curricular. E para isto eu convido o presidente da Academia Petropolitana de Educação, professor Atahualpa. Bom dia, professor Atahualpa. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Paulo. É uma satisfação imensa estar aqui nesse dia, principalmente assim nessa semana que a gente está comemorando o Dia do Professor. Quer dizer, véspera, né, do Dia do Professor. Eu fico até emocionado, desculpe a timidez, mas embora aqui diante desse microfone eu fico, digamos assim, por fazer parte de uma categoria que a gente sofre tanto, quer dizer, passa por tudo verdade. Isso. E mas num momento como esse, a gente reconhece que a comunidade, ou seja, mesmo, né, tanto no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, o professor ainda mantém o seu respeito. Exatamente. E é isso que a gente sempre gosta de homenagear. E eu queria, já de início, falar de um assunto que me emocionou muito nesses últimos dias, o falecimento da professora Ellen Abreu Batista, que deu a vida aos seus alunos. Realmente, aquele incêndio da creche comoveu o país inteiro e acho que o mundo. E o ato que ela fez em defesa dos seus alunos, se atracando com aquele cidadão que é doente também, falecido, né, o vigia, a gente observa como alguém se dedica tanto a uma profissão e não foi pelo salário. Ela ganhava, olha só, ela ganhava menos do que 2 salários mínimos. Professora, pedagoga formada com salário menor do que 2 salários mínimos. E aí o que eu quero dizer, sou professor por vocação, gosto da minha matéria, da disciplina de literatura português, também da redação, e gosto de estar em sala de aula. Não me conheço fora desse ambiente. A professora realmente merece o nosso respeito, toda a nossa reverência,
porque realmente o ato de bravura dela superou toda e qualquer expectativa. Esses são os verdadeiros abnegados professores que ainda lutam por um lugar nesse nosso país. Vamos lá. Professor Talpa, o que é a base comum curricular? A gente sabe que é um documento que visa nortear o que é ensinado nas escolas do Brasil inteiro, englobando todas as fases da educação básica, desde a educação infantil até o final do ensino médio. É isto a base comum curricular? Sim, só que essa base ela está dividida em 5, agora na nova lei, vai ser dividida em 5 segmentos, né? A gente já sabe, né? As linguagens e as suas tecnologias, a matemática, as ciências naturais, né? Biologia, química, e as ciências humanas. Agora vem, com essa base comum curricular, tem a formação técnica e profissional. Que essa é a mudança do novo currículo, que essa é a grande discussão que está se passando. Só que isso, no nosso sistema, isso que foi implantado nesse ano, eu acho que vai demorar um pouco para ser, quer dizer, assimilado por todos, né, em todos os estados, em todos os municípios, tanto na rede, né, municipal, na rede estadual e na rede privada, particular. Você observa que isso está difícil, porque essa foi uma medida provisória. Isso foi por medida provisória. Não passou por uma discussão tão ampla. Exatamente. E é uma coisa tão importante ter uma base comum curricular, não é, professor? Pois é. Essa base comum curricular, veja bem, ele estabelece um currículo mínimo para todas as disciplinas. O primeiro item é esse. O outro item é a flexibilidade desse currículo em função do desejo do aluno de ter uma sequência profissional. Isso é um dado que a gente precisa colocar em pauta. Veja bem, a lei rege da seguinte maneira, que todas as escolas devem ter essa flexibilidade, então vai ter uma base comum, quer dizer, vai ter um eixo fixo, ou seja, matemática, português obrigatório nas 3 séries do ensino médio. Você tem a filosofia, a sociologia também, a língua inglesa também como característica. Obrigatório. Isso, obrigatório. E você vai ter a flexibilização em função da área que o aluno deseja, né, cursar no ensino superior, seguir sua formação. Pois bem, o que a gente observa, pelas limitações dos estados e municípios, o quê? Que nem todos os municípios, nem todos os estados vão oferecer aquilo que o aluno está desejando cursar, o que pretende fazer. O aluno vai ter que se adaptar ao que o município ou o estado está oferecendo. É diferente, porque na rede particular, talvez o aluno possa escolher uma escola ou outra, mas na rede pública, o que vai acontecer? O aluno, em determinada circunstância, vai acabar tendo que assimilar algo que está sendo oferecido no município dele, ou no estado dele, não aquilo que ele deseja. E aí há uma outra parte que a gente tem que observar, é que esse ensino médio, até agora, como foi canalizado tudo para o Enem, ou seja, para entrar no ensino superior, você tem que passar por uma prova. Sim. E essa prova ela é formada de todas as disciplinas, né? Matemática, biologia. Então, o aluno agora tem que ter uma formação geral, hoje. Então, essa prova, Enem, vai ter que mudar. Quer dizer, vai ter que se adaptar. Isso. Né? Essa ascensão, quer dizer, essa ascensão, ou seja, o aluno, para entrar no ensino superior, ele não pode ter, quem está trabalhando com a área de humanas, ter a mesma prova do aluno que é da área de exatas. Exatamente. Agora, o que acontece? O Enem, nesse momento, ele abrange todas as disciplinas, para todas as áreas, para todos os cursos. É uma prova única no país inteiro, para todas as áreas. Bom, então agora eu vou lhe perguntar, é possível ter uma base comum curricular em um país tão grande e tão diverso quanto o Brasil? Essa pergunta é excelente, porque isso vem de uma luta. Ótima, obrigado pela pergunta. Quando eu me dei conta de que eu poderia, né, ter um trabalho diferenciado, como, quer dizer, nordestino que sou, e que, claro, fui alfabetizado em Teresina, eu estou falando de experiência pessoal. Eu via numa cartilha, quer dizer, nos livros, imagens de coisas que eu nunca tinha visto. Por exemplo, uva.
Estou te falando, eu sou do sertão. Nem sabe o que é, uma criança nem sabe o que é. Não, eu via uva, sabia que tinha, mas eu não tinha acesso. Não tinha acesso. Quer dizer, então eu tinha um caju, que é da minha terra, e Sim, tinha cajuína. lógico. Então eu sabia que aquilo era mais... Claro que eu cresci, claro, Sim. lendo Paulo Freire, lendo os outros pedagogos, né, etc. Eu disse, poxa, vamos ter que fazer aí aquela coisa, na euforia de estudante. Disse, vou voltar para minha terra e quero levar uma castilha debaixo do braço, um livro adaptado na alfabetização, feito, né, com a linguagem nordestina, com tudo isso. Aí fiz um projeto, coloquei os meios na época, e do movimento da época, digamos assim, muito repressor também, né? Sim, sim. Aquilo não foi aceito. E depois eu disse, nossa, como isso? Quer dizer, hoje até não era um sonho de um jovem, nem adolescente, né? De um jovem universitário. É. Mas isso, agora vem a pergunta, né? Relembrou isso, me fez relembrar isso. Essa pergunta exatamente cai nesse tópico. Você tem a diversidade das carreiras, você tem a diversidade das regiões e tem a diversidade linguística. Também, Quer dizer, exatamente. Até algumas palavras que Isso. no norte e no nordeste do país são consideradas normais, aqui no sul o pessoal se arrepia quando ouve. Pois é, aí você Quer dizer, tem não existe. essa diversidade. Quer dizer, a tendência de unificar foi o que aconteceu com o Enem. Fizeram uma prova única para o aluno que vai fazer, ou seja, né, universitário, desejo, né, de entrar na faculdade de Educação Física e para Medicina. Tá. Para pedagogia, a prova do Enem é essa. Quer dizer, então, ela é bastante abrangente. Numa época, aqui no Rio principalmente, você tinha cada universidade, a UFRJ, a UERJ, a UF, fazia seu vestibular específico e dividia. Sim, tinha um núcleo comum, Exatamente. depois tinha área específica. Área específica. Então, esse modelo, cada universidade fazendo, quer dizer, que tipo de aluno ela deseja, a UERJ resistiu até agora. Quer dizer, se você pode observar, a UERJ faz um vestibular isolado, não aceita, não está ainda do Enem. Quer dizer, a prova da UERJ é específica, é uma resistência muito grande, quer dizer, por isso está passando por essas coisas todas. Mas o vestibular da UERJ ainda continua daquele modelo. Estou falando isso porque as outras universidades federais, adotaram a prova do Enem. A prova do Enem. Então, o que aconteceu? Você observa que naquela prova, propriamente da UFRJ, ela fazia uma base, todas as disciplinas, né, isso, um núcleo comum, Certo. e depois o aluno tinha, por exemplo, quem era biomédica tinha biologia e química, e mais a redação. Quem era para matemática, né, tinha, claro, a matemática e a física. E da área de humanas, você tinha geografia e história como específica. Perfeito. Então, nesse caso, você consegue fazer. Agora, se você já está dentro do ensino médio, fazendo essa divisão, que o aluno vai ter aquele currículo comum e vai ter a matéria diversificada, ou seja, quem vai trabalhar com humanas, né, vai ter geografia, né, história e física e matemática para os dias exatos, né, a parte biomédica, biologia, química, etc. Então, o que vai acontecer? Esse vestibular, né, essa prova que ele vai ter que fazer para ingressar no ensino superior tem que ser diversificada. Lógico. Então, esse Enem já vai ter que mudar. Não tem condição de ser o mesmo. De ser o mesmo. Então, consequentemente, nós estamos em 2017, não tenho conhecimento, nenhuma escola em condições de começar 2018. Não tem como. Não tem. Então, esse Enem, que vai acontecer agora em novembro, ele já vem com o modelo antigo. E, certo, consequentemente, em 2018, aqui digamos assim, uma hipótese, uma opinião, né? Eu acho que também não vai ter, porque vai aumentar custos. Lógico. Você vai ter que contratar novos professores de áreas específicas. E, claro, você tem um ano de eleição. Também. Quer dizer, você tem uma situação política que não permite isso nesse momento. Então, eu acho que em 2018, isso ainda não vai funcionar. Ainda não vai, né? Não vai. Tomara, porque eu acho que isso tem que ser mais discutido. Isso. A ideia seria fazer uma projeção do nosso país para o futuro. Mas será que nós estamos indo de encontro a isso? Olha, a questão do futuro eu acho complicado porque no nosso país também, e eu até já ouvi muito isso, as pessoas se espelham na experiência de outros países. Pois é. Foi o que, né, toda vez que alguém veio defender essa proposta,
mas isso nos Estados Unidos, na Europa, quer dizer... Sim, mas lá na realidade aqui é outra, Exatamente, né? Exatamente. Quer dizer, a projeção que se faz no nosso país, às vezes é para seguir um modelo já que deu certo em outros lugares. A nossa realidade é diferente. Totalmente. Então, você tem um ambiente que você não tem nem professor. Quer dizer, verdade. E aí o que acontece? Você vai querer impor uma situação dessa em termos de nível médio. Não precisa muito. Se a gente entrar aqui para o interior do estado do Rio, nós vamos encontrar inúmeras escolas que nem professor formado tem. Esse é um outro critério que nessa lei você pode, né, agora contratar professores com notório saber, embora que o núcleo comum é português e matemática tem que ser licenciatura, mas na área profissional, porque nós não temos, nós acabamos, quer dizer, com aquele ensino profissionalizante. Você pode observar em todo o país. Nós vimos aqui a nossa própria universidade fechar o curso de geografia, de história, porque não tem aluno. Pois é. Um absurdo. E essa parte que você tocou é muito, muito importante. Porque há a questão do desprestígio da categoria e de determinados segmentos. Exatamente. Então, o que acontece? Não há uma motivação, nem uma mobilização para termos novos professores. Esse ano, não estou defendendo aqui a UERJ, mas estou sempre que eu trabalhei lá. Sim, não, mas é lógico. Mas o que acontece? Exemplos vivos, né? Isso. O que acontece? Você tinha um vestibular de 80 mil candidatos, 70 mil candidatos. Hoje você tem um vestibular com bem menos. Quem vai para a UERJ, quer dizer assim, o que fizeram? Estou falando nesse aspecto, que é importante, está no nosso nariz. Então, o que aconteceu? A evasão dos cursos técnicos, porque o Enem passou a ser mais importante. Exatamente. Então, o que acontece? É a formação geral. Então, para entrar na universidade, se você faz um curso técnico, você vai ter que... A sua carga horária vai ser diferenciada. Como aconteceu, e você lembra bem, às vezes o aluno fazia eletrotécnica, fazia o curso normal e tinha que fazer o cursinho. Porque naquela formação... Não era o suficiente. Não era o suficiente para ele enfrentar o vestibular. Isso, para o vestibular. Porque ele teria uma matemática específica no curso normal. Exatamente. Na eletrotécnica ele não tinha tanta a parte de história e geografia, nem filosofia. Quer dizer, você tinha um curso diferenciado também em suas disciplinas. E nesse caso, o que acontecia? O aluno precisava desse suporte. Então, para que o Enem venha atender esse modelo que o próprio governo criou, ele vai ter que modificar. Dizer, o modelo de prova não pode ser mais esse. Não pode, não tem condição. Vários países debateram a sua base comum curricular, como por exemplo a Austrália, por diversos anos. A Austrália, por exemplo, por mais de 10 anos, discutiu isso. Nós estamos fazendo isso aqui? Pois é isso que eu falei no início, a questão da medida provisória. Não dá para um governo de 1 ano e meio... Pois é, como é que... impor um sistema desse. Pela goela abaixo da gente, pois sem discutir, sem conversar, sem falar nada. Pois é, as diversidades, como você já bem mencionou, do país é muito longa, é muito grande. Quer dizer, e o que acontece? Há um processo histórico que precisa ser levado em consideração e cultural. Quando você faz isso e abre, né, uma proposta de cada aluno agora, quer dizer, foi essa propaganda que a gente viu na televisão, eu vou escolher a minha área e vou escolher as matérias que eu quero fazer. Então, aquilo foi bonito para o jovem. Muito bonito, né? Lindo, mas utópico, né? Pois mas assim, mas o aluno vai ter escolha porque de nós já tivemos isso, professor Ataúlfo. Eu me lembro que na minha época, eu, por exemplo, fiz curso clássico. Também. Eu não queria ver matemática, física, química, eu não entendo, graças a Deus, nada. Somar 1 mais 1, eu vou usar máquina de calcular, graças a Deus. Não quero saber. Aí fui fazer o curso clássico. Eu queria seguir realmente a carreira de ciências humanas. Então eu fiz o meu curso, prestei meu vestibular, inclusive para a antiga Universidade do Estado da Guanabara, que hoje é o EG. Era o EG naquela época. Exato. Fiz para a Nacional, que é a Federal, a UFRJ, e fui fiz meu vestibular. Na UERJ, na UEG, na antiga UEG, passei e fiquei como excedente, porque naquela época eu tinha ido. Isso. Na Nacional não passei, não. Fiquei lá embaixo, que é o vestibular da Nacional era casca pesada mesmo. Não tem vergonha de dizer que não passei, não, porque não passava mesmo. E dali eu vim fazer aqui em Petrópolis e passei aqui também.
Aí meu pai disse, não, você vai fazer aqui em Petrópolis, porque você fazer no Rio, você vai esperar 6 meses. 6 meses para a tua vida é muito tempo. Você ficar ocioso durante 6 meses esperando o segundo semestre para então iniciar na UEG. Aí eu vim, passei, fiz aqui. Mas também fiz um vestibular para áreas de humanas. Isso. Nós tínhamos essa diversificação. Por que é tão complicado a gente montar isso hoje em dia? Olha só, nessa experiência, eu também fiz o clássico no Pedro II, Colégio Pedro II. Pois é. Isso na década de 70. Eu cheguei ao Rio de Janeiro na década de 70 e lá tinha prova de seleção até para Sim, como entrar. eu também tive aqui para entrar no estadual antigamente, que era o Pedro II daqui. E eu fui da última turma do exame de admissão que a gente tinha Eu que fazer. também fiz. Então, quer dizer, essas provas, antes os alunos, o pessoal que agora nem sabe, né, o exame de admissão era para você sair da 4ª série. Quer dizer, Exatamente, eu consegui pular. Pois é, mas eu lembro dessa prova, eu tinha 10 anos e 6 meses. Ou seja, a data limite para fazer isso, 10 anos de idade. Se você colocar um aluno hoje com 10 anos de idade para fazer uma prova como aquela que eles cobravam da gente... Se colocar um de 18 é capaz de não fazer. Pois é, era uma cobrança muito grande sobre isso. Muito. Quer dizer, aí, nesse caso, voltando aqui à questão que a gente está vendo, quando você fala em termos publicitários, diversificar isso, o núcleo comum, abrindo imagem para você fazer aquilo que você gosta, que você quer, veja só, aí abre espaço para uma conveniência muito grande. Porque, às vezes, o aluno não tem o sacrifício, né? Vai pelo mais cômodo, pelo mais conveniente. Então, o que é que vai acontecer? Ele agora vai fazer aquilo que, não que ele quer, mas aquilo que está na medida do que ele conta, consegue, né? Fazer. Isso, né? consegue. Então, vai se acomodar sobre isso. O que aconteceu com a questão do Enem, do SISU, que eu acho que os ouvintes devem saber, às vezes o aluno quer fazer um vestibular para medicina. O total de pontos que era para medicina, ele não conseguiu entrar para medicina, mas dá para entrar para enfermagem. Aí ele acaba trocando a carreira, a carreira de medicina para a de enfermagem. Eu queria para o Rio de Janeiro, mas a minha vaga apareceu lá no Rio Grande do Sul. Ele acaba saindo daqui para o Rio Grande do Sul. Perfeitamente. Quer dizer, aí criou-se uma circunstância dentro do SISU para não deixar vagas ociosas, mas você faz quer dizer, assim, um vestibular, uma prova, uma pretensão de entrar em um determinado curso, numa determinada universidade, acaba numa outra completamente diferente. E porque sobrou vaga. Exatamente. E tira a vaga daquele que é vocacionado. Perfeito. Então, o que acontece? Nesse exato momento, é bonito na teoria, mas na prática não funciona. Então vai ter mais cômodo. Quer dizer, vai diminuir a reprovação? Pode. Sim, é a única coisa que eles pensam. Vai diminuir a reprovação, vai ter mais candidatos em determinadas áreas, sim. Agora acontece, como você bem mencionou, alguns cursos como Geografia, História, Química também está nesse, né? Nem então, tem mais professor de Química. Você não tem procura. Por quê? Primeiro pelo magistério, pela questão da remuneração. Depois isso já não tem mais esse incentivo. Exatamente. E aí o que aconteceu com a questão do curso normal que a gente tinha? Quer dizer, não era diferente, porque você tinha um curso normal, agora você tem um normal superior e você tem o curso de pedagogia. Aqui em Petrópolis, somente o Colégio Rui Barbosa que oferece esse curso normal. Quer dizer, você tem... E é um colégio público. Exatamente. Na rede particular você não tem em Petrópolis. Não só em Petrópolis, você não tem mais em lugar nenhum. Pois é. Trabalhando com esse segmento. A base comum curricular definirá o que deve ser ensinado na educação infantil e no ensino fundamental. A orientação é que as escolas sigam o que é definido pela base e garantam também conteúdos diversificados de acordo com a realidade local? Isso deveria. Deveria, né? Você falou bem. Né? Porque isso aí é o que a gente pede. Um item, aqui só um minutinho mais técnico, assim, você tem um hipertexto que a gente chama, ou seja, você tem uma realidade. A escola está inserida numa comunidade, em uma realidade. Isso que quer dizer, desde de jovem que eu tenho isso na cabeça. Aconteceu comigo um exemplo prático.
fui na comunidade, me vi texto de Vinícius de Moraes, Tom Jobim, músicas desses que para mim eram melhores, Chico Buarque. Sim. Numa comunidade, não fui feliz. Eles não gostaram. No outro dia, o Neguinho da Beija-Flor, peguei o disco dele, naquela época, o vinil, copiei as letras, cheguei na comunidade, foi um sucesso. Pois é. Quer dizer, eu estava começando, né? Eu escolhi as músicas em função do meu gosto. Como professor de literatura, como professor de língua portuguesa, escolhi as músicas que... Sim, que me agradavam. Dentro de um conteúdo... Isso, pessoal. Quando eu me deparei com aquilo, foi horrível. Como aconteceu, estou falando exemplo comigo. Eu levei para uma escola na Zona Sul do Rio um texto do Cazuza. Quase saí linchado de lá. Pois é. Eram as pessoas que não gostavam do Cazuza. E ele estava no auge. Exatamente. E aí todo mundo lembra a burguesia fede, né? A burguesia quer ficar rica. Aquele CD que ele fez, eu levei e quase fui linchado. Porque a música, quer dizer, foi uma repercussão num outro ambiente. Aprendi assim, quer dizer, claro, a gente Sim, lógico. E aí o que eu queria exemplificar com aquilo que vi na pele, essa adequação. É preciso que tenha uma comunidade como essa. Pois é, se a gente pegar um exemplo típico aqui de Petrópolis, o que se aprende aqui no centro não serve para o pessoal do Brejal. São comunidades, né? Uma comunidade rural. São comunidades diferentes. Exato. A realidade deles é completamente diferente da nossa aqui. Hoje, por exemplo, eu vejo todo dia, você está vendo nos noticiários, 2.000 alunos sem aulas na Rocinha, quer dizer, escolas que eu trabalhei também na Gávea, sem aulas. O que acontece? Há uma realidade que os alunos estão vivendo, quer dizer, e aluno de ensino médio, a universidade, PUC ali, às vezes teve que, muitos não foram. Por quê? É uma realidade que o Rio de Janeiro está vivendo, não adianta você ir para a sala de aula com um aluno com tiro de um lado e do outro. Não tem como. Eu sei, do mesmo material, fala objeto direto, objeto indireto, e aqui o tiro do todos os lados. O objeto direto é a bala perdida, que acha sempre alguém. Né? Exato. A Base Nacional Comum Curricular, ela estabelece conteúdos e competências em que todo estudante deve ser capaz de fazer na sua educação básica. O documento será referência obrigatória na elaboração dos currículos de escolas públicas e particulares de todo o Brasil. É isso, professor? É isso que ele estabelece. Agora, é preciso que você observe aí uma situação. Veja bem, existe esse núcleo comum, né, tem uma carga mínima para isso, que eles estabelecem até 1.800 horas nos 3 anos. Né, você vai ter que trabalhar nesse curso, não pode ultrapassar isso. Só que você agora tem que inserir as matérias técnicas. Também. Aí, além dessa carga comum, o curso de ensino médio terá que oferecer esse viés profissionalizante, esse viés técnico. É aí que está a discussão da infraestrutura, porque você vai contratar novos professores dentro daquela área que você deseja oferecer, e aí entra aquela discussão que a gente estava tentando mostrar. Por exemplo, um curso técnico profissionalizante, vamos fazer aqui, pensando em Petrópolis, de turismo, é possível, gastronomia, sim, certo? Sim. Mas assim, você vai observar quanto é que custa um curso profissionalizante como instrumentador cirúrgico. Dizer, aí você vai ver que o próprio município, a própria escola, é inviável, vai optar por cursos mais baratos. Então, essa é a minha preocupação. Quer dizer, não é a diversificação nem a qualidade do ensino, é o que está mais barato. Isso. Que vai, quer dizer, a tendência vai se ajustar nesse aspecto. Então, o que quer dizer? Não é em função do desejo do aluno, não é em função daquilo que cada um almeja. Vai ser em função do que a escola pode oferecer, o Estado pode oferecer, ou o município, ou a escola que ele tem acesso. Vai poder oferecer, porque às vezes você quer, próprio aqui, determinados alunos da nossa cidade têm que sair de Petrópolis para fazer um outro curso fora, porque não é oferecido aqui. Então, nesse caso, quando esse aluno sai, na outra cidade, no outro local, ele encontra outra vida, outra realidade. Completamente diferente. Como acontece conosco, por exemplo. Alunos que vêm para a faculdade, faculdade de medicina, faculdade aqui da Católica, você vai ver também. Exato. Professor, para a gente encerrar o primeiro bloco, vários professores das escolas públicas reclamaram, por exemplo,
que o debate sequer passou nos diálogos frequentes entre diretores, professores, alunos e coordenadores pedagógicos de suas escolas. Afinal, não são os professores que passam pela experiência na sala de aula os que melhor podem opinar? Sim, tenho certeza disso. E, quer dizer assim, eu me sinto também dessa forma, como a gente não foi ouvido. Quer dizer, a gente, eu estou falando, sim, professores, nós não fomos ouvidos, nem as categorias, nem os sindicatos, nem as associações de professores foram chamadas para isso. Então, houve um grupo, que ele deve ter escolhido pelo Ministério, né, a parte governamental, e fez esse projeto e implantou. Como sempre, os doutores, os sapientíssimos, que não sabem nada, porque na prática eles não estão nem aí. Né? Esse é o grande problema. Só para concluir isso rapidinho aqui, eu até tenho discutido muito, o notório saber é a notória prática. Então, às vezes, tem um notório saber, mas não tem a notória prática. E a gente observa nos livros, até na linguagem utilizada pelas editoras, você sabe, olha, quem elaborou esse livro teve experiência em sala de aula. Esse aqui nunca passou por uma sala de aula. É igual juiz, que a gente sabe se foi advogado ou não foi advogado. É exatamente a mesma coisa. Esse juiz encostou o umbigo no balcão do fórum. Esse nunca passou por um balcão de fórum. Então eles não sabem realmente. A gente sente isso. A gente sente tranquilamente isso. Bom, vamos fazer um intervalozinho e nós voltamos já no nosso segundo bloco. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos voltando para o nosso segundo bloco aqui. Hoje estamos entrevistando o professor Atahualpa Antônio Pereira Filho, presidente da Academia Petropolitana de Educação, professor da Escola Municipal e da Escola Estadual de Língua Portuguesa, Redação, enfim, mestre, vamos lá. Quando chegamos a um ponto, nós estamos falando sobre a base comum curricular. Nossos ouvintes, para quem não acompanharam o primeiro bloco, para eles entenderem o que nós estamos falando. Quando chegamos a um ponto onde a Base Nacional Comum Curricular propõe que o ensino deverá problematizar a divisão de classes no modo de produção capitalista, a divisão de trabalho segundo o sexo, as implicações para as relações de gênero e a divisão de trabalho segundo a cor, raça ou etnia, não estaria interferindo diretamente na vontade, impondo determinado tipo de conduta ao educando, professor? Sim, e vou lhe falar uma coisa assim que é importantíssima. O modo de produção, quer dizer, o modo de produzir, e você tem também os meios de produção. O modo de produzir e os meios dessa produção. Isso determina a mudança dos sistemas, tanto capitalista como socialista, como qualquer outro que se estabeleça. Só que é o seguinte, hoje nós estamos vivendo uma terceira revolução industrial que você tem aí, né, chamada de terceira revolução com o computador e a mídia. Então, veja bem, quando ele estabelece isso agora, daqui a 5 anos já não é mais a mesma coisa. Exatamente. Quer dizer, quando você pontua dessa maneira, quer dizer, o que tem que ser trabalhado, já começa a ter uma interferência, né, do sistema de cima para baixo. Exato. Quer dizer, e aí tem determinadas séries, em determinadas comunidades, em determinados ambientes, que determinadas discussões não está, por exemplo, em determinada série não dá para se discutir gênero ainda. Exatamente. Como é que uma criança de 8 anos entende isso? Dizer, não tem como, quer dizer... Gênero para ele é a mesa ou o sapato, masculino, feminino. Sexo é homem e mulher. Pronto. Isso. Essa questão, a gente até pode, né, parar para discutir depois sobre esse assunto específico. Mas essa interferência, veja bem, não é a escola que vai oferecer. Exatamente. Quer dizer, a discussão cognitiva, a discussão de conteúdo que você tem, né, na escola, aí você tem uma sociedade como um todo. Quer dizer, tem quer dizer assim, essa tendência muito grande de colocar na escola discussões que são feitas em casa. Em foro de casa. Exatamente, quer dizer, em outras circunstâncias sociais, e querem que o professor tenha isso. Então, já não chega o que o professor entende, né? Quando o aluno é cobrado na prova, você pode observar, conteúdo disto mesmo.
Quer dizer, a prova é conteúdo. O concurso público é conteúdo. Exato. Quer dizer, claro que você precisa, dentro de sala também, ampliar essa discussão. Mas são coisas que já são impostas. Exatamente. A gente não teria como discutir isso, precisava que o aluno tivesse mais tempo. Exato. Quer dizer, então você não pode transferir essa discussão tão polêmica para a sala de aula. Quer dizer, e aí é um momento que eu acho que a gente precisa ter, né, noção desse espaço, porque, como você está falando, que foi citado, né, a questão do meio de modo de produção é um sistema social. Claro que isso vai ser trabalhado na geografia, você vai trabalhar isso na história, lógico. Essas condições que a gente está vivenciando. Só que o aluno hoje, ou seja, assim, a discussão dos recursos que ele tem hoje, quer dizer, assim, e você pode observar que o meio modo, se você não se adaptar, eu estou falando aqui com um exemplo prático também, eu resisti até quando pude a ter o WhatsApp. Sim, pois é, também. Foi um momento que eu disse, foi até no Natal, eu disse, olha gente, eu vou entrar no WhatsApp para satisfazer vocês, então mandei o número para todos os amigos, porque me cobravam. Tornei um caso excelente, não tem presente de Natal, o 13º não saiu, mas estou mandando aqui meu WhatsApp para todos. Quer dizer, comprei um celular aqui para fazer isso. Porque era um processo de comunicação que eu tinha que assimilar. Exatamente. Quer dizer, então o que acontece? Nesse processo da criança, o termo linguagem, hoje, eu vou falar para você, hoje, para mim, a linguagem é uma área de risco. Também acho, concordo dizer, plenamente. Você está vivendo no momento em que a linguagem é o que nós estamos falando, pode até ser mal interpretado por aí. Sim, de frente desse microfone, a gente, como eu falo para você, sempre fico tímido e transpirando aqui, que o nosso ouvinte não veja e não saiba disso. Mas é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Então, a linguagem, o que você fala, pode ser mal interpretado. Exatamente. Quer dizer, em sala de aula, então o vocabulário, o termo, gênero, sexo, você precisa explicar isso. Trans, o que é que esse radical indica? Então, você tem muitas coisas que podem interferir na cabeça das pessoas e ser mal interpretadas. Exatamente. Diante desse quadro, embalados pela discussão que a Base Nacional Comum Curricular desencadeou, professores apontam para uma necessidade de um modelo de ensino que contemple as necessidades dos alunos. Será que um currículo padronizado é a melhor coisa para trabalhar com alunos que nem sabem por que estão ali? Olha, você tocou num assunto que é, quer dizer, a base do trabalho do Paulo Freire. Você tem que partir da realidade do aluno. Ou seja, se você vai trabalhar numa construção civil, com alfabetização, você tem que usar a palavra tijolo. Pois é. Exato. Entendeu? A palavra cimento, quer dizer, você tem algumas palavras que estão vinculadas à realidade deles. Exatamente. Entendeu? Não tem como, quer dizer, essa parte do Paulo Freire, ele critica muito a educação bancária, né? Que você vai impondo as coisas, depositando no aluno, sem que ele tenha noção daquilo. E a pergunta que todos nós, professores, sempre ouvimos, para que eu preciso disso? Ele olha para uma tabela periódica, o que isso vai me servir? Exatamente. Professor, eu sempre perguntei ao professor de matemática, para que me interessa a raiz quadrada? Essa pergunta, até hoje, são as mesmas perguntas do nosso tempo até agora. O aluno, professor, o que me interessa saber objeto direto, objeto indireto, a classificação de oração subordinada, o coordenada, diz, olha, a gente vai ter a questão da linguagem. Hoje, aí você tem que colocar a necessidade da vírgula, da pontuação, de usar o vocábulo certo, no momento certo, usar uma linguagem que, para mim, aí eu posso lhe falar, é um cartão de visita, dependendo da linguagem, no emprego, numa entrevista, você não entra pelo vocabulário que você está usando, pela maneira como você está falando. E isso, você tem que zelar por isso. Quer dizer, a linguagem, você pode observar o internetês, que a gente sempre tinha medo que pudesse influenciar nos documentos, você que é um advogado, você sabe bem disso. Exato. Então, como é que essa linguagem não vai, o fórum não vai mudar a sua linguagem, a sua forma. Então, há uma maneira, né, um padrão linguístico que tem que ser obedecido na mínima. Né? Exatamente. A mínima circunstância. Ao sintetizar novos conteúdos e metodologias, a Base Nacional Comum Curricular poderá influenciar não apenas na formação dos alunos, mas também de professores. É a primeira vez que existe um plano nacional para equalizar o acesso de todas as pessoas a um padrão de ensino?
Sim, olha bem, eu ia até lhe falar uma coisa aqui também, só para ampliar isso. A língua portuguesa, ela foi unificada, né? Você sabe do novo código, né? Se você for ver, em Portugal, os portugueses continuam falando do mesmo jeito, com seus mesmos vocábulos. No Brasil, não adiantou nada. Você continua falando da mesma forma, com as mesmas palavras. Mudamos o gráfico, a grafia da palavra. Ninguém consegue falar linguiça. Não adianta. É linguiça. Então você observa que se criou uma unificação do código. Exato. Mas a cultura, quer dizer, o código é apenas um elemento. Um elemento. Quer dizer, aí você tem uma cultura que interfere na linguagem. Então, quando você estabelece essa uniformização, cria um outro problema, que é aquela coisa assim, vai existir na lei, mas não vai existir na prática. Perfeito. Uma base nacional comum curricular deveria ser pensada a partir de amplos debates realizados nas escolas, no meu modo de entender, envolvendo grande parcela da sociedade, partindo de questões como o que entendemos por educação, primeiramente, quais os formatos educacionais que queremos para o Brasil, e pensar em currículo antes de abordar essas questões é inviável? Eu acho sim, porque é o seguinte, o primeiro item, como a coisa passou distante, dizendo, da base, ou seja, dos professores, você tem um dado interessante, só para a gente exemplificar, eu gosto das coisas bem práticas. Quando surge o livro virtual, todo mundo ficou com medo do livro, né, físico desaparecer. Pelo contrário, não pegou. Temos o virtual, mas não tem a mesma tiragem, ou seja, não está sendo a mesma aceitação do livro físico. Você pode observar, ainda se procura o livro físico, quer dizer, e ainda se lê, né? Tem uma leitura bastante, e todo mundo continua publicando livros. E o que acontece? Isso diminuiu bastante. Então, quando a gente faz um sistema desse, pensando idealiza, né, uma realidade, né, faz essa idealização, mas a prática não funciona. Então, o que aconteceu? Criou-se esse modelo, que é ser colocado assim, de goela abaixo, para as comunidades, para o povo. E o que vai acontecer? Mesmo, até falo para os meus alunos, olha, tem que usar as conjunções, ligar as frases. Lógico. Claro que isso, no dia a dia, a gente não usa o entretanto, o embora, quer dizer, de uma forma como a gente tem que ligar os parágrafos, os períodos em um texto. Talvez você não use todas as conexões, mas no texto escrito você não pode repetir as conexões tanto assim. Então, o que acontece? Na linguagem oral, você fala até com as mãos. Ninguém está vendo aqui o movimento com as minhas mãos aqui. Então, a gente, né, movimenta. Você tem outros recursos, além do código em si. Agora nós inventamos um tal de então. O que é o então, meu Deus? O que é isso? Você pergunta alguma coisa a alguém, a pessoa começa logo respondendo, então. Mas então por quê? E o aí. Eu digo, meu Deus do céu, o troço não sai. É tanto aí que Deus que me perdoe. É complicado, né? Veja bem, esse é um item, desculpe que eu estou rindo aqui, mas é verdade. Esse é um item do efeito da falta de leitura. Exatamente. Pois bem, mas a falta de leitura vem acontecendo. Mas as pessoas estão escrevendo nos seus aplicativos, a palavra já vem pronta. Quer dizer, quando você já... E quando está errado, corrige. Isso. Então, o termo já no celular já aparece. O que acontece com isso? O que é que isso está projetando? Uma vez peguei uma aluna, não era prova. Aí ela escrevia daqui a pouco, olha, não pode usar o celular, Surita. Ela, bom, professor, para eu saber como é que escrevo. Pois em vez disso, não, pega o dicionário, que é melhor. Porque ela começava e a palavra aparecia no celular. Eu digo, não, olha só, é melhor você pegar o dicionário, porque você tem, além da palavra, você tem uma significação e as possíveis interpretações que essa palavra pode estabelecer. Quer dizer, aí eu digo, olha só, o dicionário é mais útil. Então, nesse caso, quer dizer assim, não é bater de frente. Quer dizer, a gente tem um processo que é irreversível. Isso aí é a tecnologia. Só que o que acontece? Nessa onda, o que vai acontecer?
cada dia vai ficar mais distante daquela comunidade rural. Perfeito. Se você, como você falou, Brejão, se você for lá nas comunidades, você vai ver a faixa etária de quem está trabalhando. A renovação é pequena. Muito pequena. Você vai ver por quê? O jovem já não é mais motivado a isso. Exato. Mesmo nas funções mais simples, você observa já vi isso uma vez que eu achei interessante, o senhor pintando a parede dentro daquela gradezinha, de um edifício. Daqui a pouco ele parou, estava lá olhando com o celular, eu olhei para cima e digo, olha, ele já estava lá no aplicativo, eu digo, olha, ele já está interferido. É triste mesmo. Qual a diferença entre base e currículo? Porque currículo são os caminhos, né? Os métodos de ensino, enquanto a base é o rumo. Isso. Né? É onde o governo espera que os alunos cheguem. E não é aí que mora o perigo? Sim. O perigo também é assim, você dividiu, quer dizer, é dividido em 5, né, segmentos. Claro que você tem as linguagens, né? A língua portuguesa, a língua inglesa, né, artes, etc. Aí você tem a matemática. Essas disciplinas foram pré-determinadas. Há um número de disciplinas que são em função de cada área. Isso, quer dizer, então, certo. Esse procedimento tem que existir em todo o país. Agora, vai ter uma parte flexível. Né? Essa parte comum, por exemplo, matemática e português, obrigatório. Inglês, obrigatório. Então, o governo estabeleceu um núcleo básico. Essa seria a base. Isso já pré-estabelece. Agora, o que vai ser flexível, né? Quer dizer, dentro desse currículo, quer dizer, o que vai ser flexível é em função do que a escola, aí entra aquela discussão que a gente estava falou anteriormente. Ou a escola ou a região vai oferecer. Certo. Essa é a parte que está em aberto. E aí é que mora o que você falou, que mora o perigo, porque o aluno espera encontrar nessa parte flexível aquilo que ele aspira. Exatamente. Quer dizer, e não vai ter. Eu posso garantir 90%. Também tenho certeza. Não vai ter aquilo que ele sonha. Tenho Ou certeza seja, pelo menos cursos caros, por exemplo, eu quero fazer na área de informática. Aí você vai ver qual a escola que vai ter uma atualização de computadores, de sistema de... A gente está com um computador aqui no LCC que pode até ficar parado por falta de energia. Por falta de energia, veja só. Então, realmente um contrassenso. Ao que parece, pelo menos numa leitura sem pretensões doutorais, que eu não tenho, é que cada equipe elaborou a sua componente curricular. E outro grupo fez o texto dos princípios orientadores. Não existe uma falta de clareza na divulgação e nos critérios de seleção dos membros da comissão de elaboração do texto preliminar da base? Olha, e aí é o seguinte, você falou um assunto importantíssimo. Às vezes, por exemplo, dentro do processo pedagógico, um professor se especializa em avaliação, ele é craque, estudou mestrado, doutorado, pós-doutorado em avaliação. Aí, avaliação. Questão curricular. Aí, entende pouco. Ele não sabe nada daquilo, aí ou sabe muito pouco. Já aconteceu também, na informática. Tem um rapaz que ele domina a máquina. Se você chegar aqui, ele desmonta, monta, faz até outro. Mas pergunta de um programa que ele não entende. Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma formação anterior muito fragmentada. Perfeito. Né? Tivemos uma formação, né? Você observa no médico, o dentista, um vai fazer o canal, outro vai botar a coroa, que você vai ficando três. Você termina o tratamento dentário passando por 3 dentistas. É aquela célebre história da pessoa que foi ao médico, que estava com a perna direita ruim. Estava com a perna esquerda ruim. Aí ele chegou lá e bateu no consultório do advogado. Aí disse, doutor, eu vim aqui para consultar a minha perna. Ele disse assim, não, mas a minha perna esquerda. Ele disse, não, senhor, aqui a gente só trata de direito. Ele disse, mas vai ser especificidade. Mas é verdade, né? Porque é tudo tão específico, né? Então, o que aconteceu? Quando você tem a própria prova, e o Enem, que faz isso, ele tem essa questão da contextualização da situação problema. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa ficou num trabalho específico de avaliação e de um determinado segmento. Por exemplo, ele só tratou de alfabetização. Você chega no ensino médio, ele tem pouca vivência. E aí, como eu posso até falar mesmo, eu
estou aprendendo agora com os debates na academia sobre a alfabetização, a vivência, Sim, com aquelas lógico. professoras que trabalham diretamente com as crianças, que eu trabalho mais no ensino médio e em pré-vestibular. Então, o que acontece? A gente passa a vivenciar isso. Agora, quando você junta as peças, é o aluno que vai passar por isso, Exatamente. por todos esses segmentos. Aí ele vai observar, vai apontar as falhas Os erros e as falhas de cada um. E aí, só para vender aqui meu peixe um pouquinho, às vezes o professor de matemática fala assim, esse menino não sabe ler. Aí me procura em sala de aula, professor, você deixou de ensinar e não sabe ler. Eu digo, olha, alfabetizar esse aluno, nós podemos alfabetizar na nossa língua, mas você trabalha com matemática, você tem outros códigos que eu não entendo. Então você tem que alfabetizar seu aluno na linguagem que você trabalha, da matemática. Você trabalha com química, aqueles carbonos, eu não sei aqueles códigos, confesso que eu não tenho. Então você tem que alfabetizar o aluno nos seus códigos. Então, nesse caso, quando eles fazem isso, num critério de unificar, quer dizer, cada um trabalhou a sua área e depois apresenta um projeto pronto, a gente observa que houve, quer dizer, um plano teórico sem nenhuma base. Aí, esse é que é o grande problema. Essa é a distância entre a teoria e a prática. A carta da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação se posiciona contra a existência de qualquer base, pois um currículo comum nacional sempre irá homogeneizar e retirar a autonomia da escola, do professor e do aluno. É verdade isso? Veja bem, aí eu vou te falar, vou denunciar, né? É uma coisa simples. Acaba sendo subvertido isso, inconscientemente. Estou lhe falando isso, quer dizer, porque você passa aquilo que você vivencia. O professor ensina pela sua maneira de ser também. Então não adianta teorizar que isso, depois que ele fecha a porta para trabalhar com seus alunos, o próprio aluno determina, estou falando sério, isso eu vivo diariamente. Você chega com um plano de curso, você chega para dar uma matéria, o aluno te faz um questionamento, a aula anda para outro sentido. Então não tem como você amarrar essas coisas dessa maneira. Então há uma realidade flexível também em sala de aula. Se você quiser ignorar o aluno e dar só a sua matéria, você vai ficar de um lado, vai ser o professor no quadro e o aluno fazendo outra coisa. Exato. Então, para você estabelecer esse canal de comunicação com o aluno, é uma realidade diferente. Às vezes você trabalha na mesma escola, 4 séries, a mesma. 1, 2, 3, você vai dar a terceira série do ensino médio. Você entra em 4 salas, não dá a mesma aula. Não consegue. Eu também já tive essa experiência. Porque eu tinha, às vezes, o sexto ano, o sexto A, sexto B, sexto C. As aulas eram diferentes de uma sala para outra. A matéria é a mesma. Eu saía no mesmo dia, mas não conseguia. E tinham salas que eu não conseguiam acompanhar a evolução da matéria de modo que as outras iriam. É difícil. Na mesma escola, exato, na mesma cidade. Exatamente. E na mesma série. Imagina num país desse tamanho. Diferentes e num país desse tamanho. Mas não tem como. Não tem como. Professor Ataopa, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Foi um papo muito agradável. Eu creio que os nossos ouvintes devem ter tido uma noção disso que eles estão ouvindo tanto falar, base nacional comum curricular, que vai para a televisão e faz propaganda lá, e a gente precisa discutir muito esse assunto. Eu acho que isso não pode ser enfiado pela goela abaixo do brasileiro, não. A gente tem que discutir isso muito a fundo para que a gente possa chegar a um bom termo. Então nós gostaríamos de deixar os nossos microfones para a sua despedida. Obrigado. Eu queria só, Paulo, falar aqui para os nossos ouvintes que no dia 11 de novembro nós vamos fazer um fórum, o primeiro fórum da Academia Petropolitana de Educação, enfatizando a questão da alfabetização. Olha como isso é importante. E a alfabetização ela é contínua. Hoje a gente aprende, todos os dias, e a alfabetização não só restrita às crianças somente. Nós, adultos, também somos alfabetizados. Sim. Com novos códigos, com novas linguagens, e a gente tem que estar aberto a isso. Nós fizemos isso, claro, o item importante para a gente, que é os 40 anos da academia, que está É a academia que está promovendo. Isso, está promovendo. E essa discussão é acadêmica mesmo, é uma de conteúdo, essa discussão que a gente levou agora. Mas é aberto só a professores, não, mas aí você tem educação. É uma aberta à educação.
Mas as inscrições são abertas, você pode fazer a inscrição pelo site, isso. É uma participação, a gente vai... É o site da própria academia? Da própria academia. Você tem www, né, acad, né, Petropolitana Educação, né, que seria educação.org. Nesse site, a gente vai fazer essas inscrições e eu queria só acrescentar que essa discussão que nós temos aqui, eu queria, né, parabenizá-lo por esse espaço, para a gente poder esclarecer os nossos, né, ouvintes, os nossos alunos, essa angústia que a gente vive. Até quando te falei a princípio, a gente vive muito angustiado, porque a gente, às vezes, não tem esse espaço para esclarecer a comunidade. Então, a mídia é muito forte. No horário do Jornal Nacional, ou seja, no horário nobre, aparecem aquelas propagandas, parece que a gente está contra. Não é isso. É a viabilidade das coisas. Aí aparece um aluno, quer dizer, você sabe que são atores ali, que não são alunos. Eu digo, pô, esse cara é muito bonito, olha essa figura aí. Você vai pegar uma comunidade, ver se essa imagem de... Quer dizer, ele faz um discurso, até o estereótipo daquele ator que está ali é diferente do nosso aluno. Olha, ele está alimentado. Chega lá, pega um aluno com fome. É verdade. Para falar isso. Cansado do trabalho. Quer dizer, eu disse, pô, essa turma aí, isso é ideal. Você vê os olhares daqueles atores que estão fingindo. Quer dizer, aí é um estereótipo. Você vai ver uma comunidade ali que fala da Rocinha para montar. Totalmente diferente. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Né? E nós gostaríamos de prestar uma homenagem a todos os professores pelo dia 15 de outubro. Né? Um dia tão importante, um dia que deveria ser reverenciado por todos. Então aqui vai a nossa homenagem aos professores nos quais eu me incluo. Certa vez li, transmitir conhecimento não é apenas falar o que sabe, mas inspirar novas atitudes. Professor, tarefa difícil, mas não impossível. Tarefa que pede sacrifício incrível. Tarefa que exige abnegação. Tarefa que distribui conhecimento, fazendo bem a alguém e semeando nos alunos um pouco de paz e um tanto de Deus. Por isso somos chamados mestre. Ensinamos tantas coisas, ajudamos aos alunos nos seus primeiros passos, escolhemos as melhores respostas para que façamos o melhor bem aos alunos. Professor, ao longo da sua caminhada, guiamos o caminho dos alunos, mostramos a cada um a sua compreensão, luta, paciência, inteligência e dedicação. Junto com os alunos, carregamos na bagagem da vida um ensinamento eterno. Professor, somos fontes de grandes inspirações, ensinamos não apenas a ter disciplina com os estudos, mas a ser quem vocês realmente são. Ensinamos através da história que todos estão predestinados a se tornarem pessoas que sonham ser no futuro. Fazemos todos lutarem por quem quer ser, por quem querem ser e o que querem ser. Às vezes, nem tudo o que queremos se torna realidade. Um trabalho ou uma prova pode resultar em algo que não esperávamos, tanto positiva quanto negativamente. Professores nos mostram que errar também faz parte da vida e que é assim que aprendemos. O erro de ontem pode ser o acerto de amanhã. Professores brilhantes ensinam para uma profissão. Professores fascinantes ensinam para a vida. Aos colegas professores de ontem, de hoje e do amanhã, a nossa sincera homenagem. Muito obrigado a todos, obrigado ao Darlan e ao Rangel aí na técnica, ao William, ao Lucas, obrigado a todos os nossos ouvintes. Ficam com a programação da nossa Rádio Imperial que segue. E parabéns mais uma vez a todos os mestres do nosso país. Fui!